Diz assim, Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Versículo 4 agora. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Tomai assentos, queridos e amados irmãos. Nós tivemos, na última sexta-feira, foi semana de oração, e nós estudamos o capítulo 5, só a última parte, porque anteriormente estudamos o capítulo 4, né? Pegamos uma parte do capítulo 5 e nós paramos no versículo 16. Aí depois pegamos o capítulo 5 e pegamos do versículo 17 até o versículo de número 42 do capítulo 5. Então tivemos estudando esta porção. Tivemos estudando essa porção das Escrituras. Do versículo 17 a 42 do capítulo 5, irmã Raquel, nós estudamos sobre uma perseguição que se levantou, porque os apóstolos tinham, no capítulo 3, operado um milagre na vida daquele homem que estava na porta do templo, pedindo esmola para o coxo. Não tem prato nenhum, o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O homem levantou, o homem tinha 75 anos de idade, todo mundo conhecia-o, e aí, por causa disso, diz o texto, né, aqui capítulo 5, versículo 17, que ele se encheu, os principais, os sacerdotes, os guardiões do templo, se fosse hoje, seriam os presidentes, né, das igrejas, se encheram de inveja dos apóstolos. E agora lançaram mão deles e colocaram na prisão, prenderam na prisão pública. Mas a Bíblia diz que à meia-noite o anjo do Senhor foi lá, abriu as portas, os discípulos saíram, eles saíram, os guardas não viram nada, foi algo misterioso, né? E nós estudamos isso e até nós aplicamos isso em nossas vidas. Dissemos que Deus, Ele trabalha por nós. Dissemos que faz parte da vida cristã você enfrentar prisão, dificuldade, calúnia, inveja, faz parte. No entanto, diz a Bíblia que eles ficaram felizes por ter sido achados dignos de sofrer por causa do nome do Senhor. E depois aqui levanta um homem, Gamaliel, e Gamaliel fala assim: olha, deixai de mão esses homens, porque se essa obra é de Deus, ninguém vai poder impedir. Obrigado, companheiro. Mas toma cuidado também para que vocês não se achem lutando contra Deus. E aí nós terminamos aplicando essa parte, né, para que as pessoas tenham muito cuidado,
Porque às vezes, eu não gosto do irmão fulano, né? E aí às vezes até atrapalha na obra de Deus. Tem muitas formas de atrapalhar na obra de Deus. Por exemplo, um exemplo assim aleatório. Se eu sei tocar, eu falo, aí eu não gosto do irmão evangelista Milton, que vai dirigir o culto na quarta-feira, eu falo, eu não vou, só para deixar ele na furada lá. Não vou boicotar o culto dele. Irmão, está lutando contra Deus, porque o culto não é para ele, o culto não é para os homens, o culto é para Deus. Então, quando nós estamos, e o conselho de Gamaliel vai nessa direção, tá? Nós não podemos, obrigado querido, pode colocar aqui, nós não podemos atrapalhar a obra de Deus. Deus abençoe o senhor. Muito bem, então nós entramos aqui no capítulo 6, e o capítulo 6, ele começa falando assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. O tema da nossa reflexão bíblica nessa noite é pilares de uma igreja que cresce. Pilares de uma igreja que cresce, irmã Raquel. Todos nós, como igreja, queremos crescer. Amém? Queremos crescer espiritualmente, né, irmão Walter? Queremos crescer na palavra, queremos crescer em Deus. Enfim, nós queremos evoluir, não queremos ficar para trás. Agora a pergunta que se faz é: como crescer saudável? Crescer bem, não é verdade? Muitas pessoas equivocam-se quando o assunto é crescimento da igreja. Recentemente, 2020, uma igreja aqui em Vila Velha, não vou falar o nome por questão de ética, ela convidou uma dupla sertaneja, né, Fabiano e Menotti, César Menotti, convidou e fez um show dentro da igreja. Deu um show, eles cantaram as músicas seculares que eles cantam mesmo, e teve muitos jovens. Porque nessa igreja que eu estou falando, eles têm um culto que começa às 10 horas da noite. Ele começa às 10, é de 10 à meia-noite, para pregar o público universitário, o público jovem. Mas acho que esse culto nem foi nesse horário, não. Não sei se foi um sábado, foi um dia que teve muitos jovens. E aí, fizeram o show. Depois do show, eles leram a Bíblia, fizeram o convite para aceitar Jesus. Em torno de 800 jovens teriam aceitado Jesus como Salvador. Então a pergunta é: esse é o modelo que Jesus ensina na sua palavra? Isso seria crescimento mesmo? Isso teria amparo bíblico? Existe um crescimento saudável nisso ou não? Né? Que tipo de igreja nós queremos ser? Uma igreja, imagina, irmão, a pessoa que vem visitar a igreja, está conosco, alguém lá do mundo das drogas, da prostituição, né, da bebedeira, da traição. Aí, enquanto ele está traindo, tem um show mundano, ele leva lá a pessoa e participa. O dia que ele quiser mudar de vida, qual é o ambiente que ele vai querer frequentar? Ele vem para a igreja esperando uma mudança de vida. Mas quando ele chega aqui, o mesmo cantor que estava na boate tal, no show tal, e está dentro da igreja, em cima do altar. Isso não me parece ser um crescimento saudável, não é? E aí alguém que me contou, falou: nossa, quantas almas já ganharam esse ano para Jesus? Rapaz, nós estamos lutando lá. Na nossa igreja, o rapaz me contando, em uma noite nós ganhamos 800 jovens para Jesus. Isso é só um dia. Se eu for contar o ano todo, e eu fiquei olhando assim, eu falei: será que ganhou mesmo para Jesus? Né? Para entender melhor esse assunto, estudaremos o capítulo 6 de Atos, onde contaremos pilares de uma igreja que cresce saudavelmente. Glória a Deus. Primeiro, você está com a sua Bíblia aberta aí? Ao olhar para a nossa Bíblia, no versículo 1, está aqui: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos.
Então, uma igreja com crescimento verdadeiro cresce, não é no número de crente, porque crente até o diabo é. Crente é aquele que acredita em Deus. O diabo também acredita, diz a Bíblia, e tremece. Mas nós estamos falando de discípulos verdadeiros. Uma igreja que cresce saudavelmente, ela cresce com discípulos verdadeiros. O que é discípulo? O discípulo é um seguidor legítimo de Cristo. É um aprendiz, um aluno de Cristo. Basta olhar para as suas atitudes e concluiremos: fulano de tal é um seguidor de Cristo. Fulano é cristão mesmo, mas olhando para a vida dele, para a diferença. Em Atos 11, 26, os discípulos ficaram numa cidade 1 ano. Depois de 1 ano, eles viviam, Lucas, de uma forma, Duda, que depois de 1 ano, as pessoas de fora apelidavam, ali ó, cristão, olha lá ó, apelidavam as pessoas de cristão, porque a atitude deles era tão parecida com Jesus. Tudo que Jesus fazia, eles também faziam, e as pessoas começaram a se lembrar de Jesus. Você é cristão, você é cristão, não é? Irmãos, na nossa cultura, se você sair aqui na rua com aquelas calças frouxas, assim, largonas, de bota, com um copo de chimarrão na mão, o que as pessoas vão dizer para você? Você é gaúcho, porque seu estilo de vida está te identificando. Cristão é a mesma coisa. O seu estilo de vida, o seu falar, suas vestes, seu olhar. Eu não estou dizendo cafonice, nem é isso que eu estou falando, mas você usa decente, os lugares que você frequenta, a forma que você fala, o jeito que você reage. As pessoas vão dizer, aí ó, discípulo de Jesus. Você é crente, né? Mas crente no sentido de discípulo, no sentido de seguidor. Então, o verdadeiro crescimento se dá com discípulos verdadeiros. Discípulo. Jesus, ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todos. Irmão, fazer um discípulo demora. Fazer um discípulo implica em práticas de vida cristã, aprender a vida cristã. Não é só uma crença. Eu acredito em Jesus, sou cristão. Cristão, o discípulo de Jesus, é um estilo de vida cristão. É um estilo. Muito bem. Surgimento de problemas. O fato de surgir problema não quer dizer que a igreja seja falsa ou ruim. É normal isso acontecer. Eles só não podem prevalecer e não podem ser ensinados e também tolerados, deixar de tratar. Por quê? Olha assim, o versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, no dia a dia, as viúvas dos hebreus eram atendidas, do povo judeu, e as outras viúvas que não eram judias, eram gregas, elas não eram atendidas. Aí começou a murmuração, que entre o povo de Deus estava acontecendo discriminação de pessoas, injustiças sociais. Começou a haver um problema na casa do Senhor. É normal isso acontecer numa igreja, irmão. Toda igreja que cresce vai enfrentar problema, porque a igreja está crescendo. Igreja que não cresce, tem problema não. Já estão acostumados com aquilo. Mas a igreja que cresce, você quer ver só? Quando a igreja começa a crescer, você tem que dar oportunidade a quem está chegando para cantar, a pregar. Aí a pessoa que, não, eu sou baterista oficial, ninguém me tira, pastor, tá pensando que eu que fico na porta ali, sou o diácono oficial dessa igreja, ninguém me tira, ninguém me toca. A igreja está crescendo, começa a chegar novos diáconos, novos pregadores, novos cantores, novos maestros, novos professores da escola dominical. Então nós, na casa do Senhor, não podemos, irmã Elaine, achar
que somos donos da casa do Senhor. Mas tem muita gente que lamentavelmente é assim. Aí vai surgir o problema. Vai surgir o problema. O que vai acontecer? Isso faz parte de uma igreja que cresce. Surgir esse tipo de situação. Mas aí vai entrar o pastor, no caso aqui entrou os apóstolos, os responsáveis pela igreja, para poder resolver essa questão. Então, irmão, a igreja primitiva, irmã Raquel, é considerada a igreja modelo. A igreja primitiva, considerada a igreja modelo. E nela tinha problemas. Está entendendo? Então, problema você vai enfrentar. Agora, o que não pode é a liderança fingir que não está acontecendo nada, não reagir, não tomar uma posição. Aí, irmão, aí já é grave. Mas a liderança tem que reagir. Então, segundo lugar, primeiro, uma igreja que cresce é com discípulos, seguidores. E ao crescer, vai surgir problemas, mas os problemas serão resolvidos. Amém? Segunda coisa, é que uma liderança com postura, no versículo 2, os 12, convocando a multidão dos discípulos, ao saber do problema, o que os 12 fizeram? Eles convocaram, não é? Eu até fiz uma pesquisa sobre a palavra convocar. Convocaram. Convocar significa chamar para que se efetue uma reunião formal, algo formal, oficial, em um local bem definido. É fazer reunir. Convocou o conselho administrativo extraordinariamente, por exemplo. Solicitar imperativamente para prestar determinado serviço. Então, convocar é solicitar imperativamente. Imperativos, irmão, sabe, é no tom de ordem. Convocação é para ser obedecido. Está convocado. Todo mundo, é algo que todos têm que se esforçar para estar presente. Uma convocação é mais do que, se eu quiser eu vou. Não, convocação, todos precisam estar presentes. Ok? E os discípulos, 12, convocaram as pessoas para estar ali. Ao convocar, nós vamos ver a terceira coisa importante aqui. Olha, ao convocar, versículo 2, né? Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. O que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam dando prioridade à palavra de Deus. Eles viram que era importante o social, era muito importante o social, mas eles falaram assim: gente, nós não podemos deixar a palavra para cuidar do social, né? Então, a palavra estava acima do social. Amados, há igrejas que você participa das atividades dessa igreja e você só social. Tem pessoas que são enviadas para o campo missionário só social. O social é importante, eu falo sempre isso para minha filha, mas ele é secundário. A palavra de Deus, ela é prioritária. Prioritária. Tem que ter palavra. Tá? E os discípulos falaram: não é razoável que deixamos a palavra e sirvamos a mesa. Essa palavra servir, sirvamos a mesa aí, está acompanhando? Versículo 2, a última parte aí, ó. Sirvamos a mesa. Essa palavra servir aí é a palavra grega, até anotei aqui, ó. Essa palavra grega lá, ó, servir, diaconem, significa servir, serviço. Então, não é razoável que deixamos as mesas para o serviço das mesas, que é o trabalho social. Muito bem. A responsabilidade dupla dos apóstolos. Primeiro, com a palavra de Deus, eles falavam: não é razoável. Ou seja, eles assumiram um compromisso em primeiro lugar com a palavra, né? Segundo, com a vida social da igreja. Por quê? Porque eles, versículo 3, escolhei dentre vós, irmãos, 7 varões,
aí de boa reputação, quer dizer, eles deram prioridade na palavra, mas eles também não deixaram a vida da igreja secular jogada. Então uma igreja que cresce, ela tem uma responsabilidade dupla, responsabilidade com a palavra. Pode baixar um pouquinho aí, está dando o microfone, baixa só um pouquinho aqui o som, por favor. Então, eles tinham responsabilidade com a palavra, obrigado, tinham responsabilidade com a palavra de Deus, mas também com a vida das pessoas. Irmãos, como é complicado encontrarmos, igreja, irmãos, comunidade de fé, que faz essas duas coisas: se preocupar com a palavra de Deus e se preocupar também com a vida social. Verdade que existem os aproveitadores também. Tem pessoas que, quando a igreja quer ajudar, tem pessoas que aproveitam, mas também tem igrejas que, em vez de ajudar, também não ajudam. Aqui, irmãos, todas essas irmãs viúvas aqui, elas eram da igreja. Elas eram da igreja, elas pertenciam à igreja local, entende? Saía ajudando as viúvas aí do bairro lá de Carapebus, lá de Cariacica. Não, todas eram as viúvas da igreja, eram conhecidas, as pessoas sabiam quem elas eram, tá? Muito bem, nós precisamos saber que a Bíblia até diz, que devemos fazer o bem a todos sem olhar a quem. É verdade. Então, se eu posso ajudar, eu como pessoa devo ajudar, mas a responsabilidade da igreja é ajudar os domésticos da fé. Aqui era uma responsabilidade coletiva, era uma responsabilidade da igreja ajudar os domésticos da fé, tá? Ajudar os domésticos da fé. E era isso, esse era o problema aqui. As pessoas que frequentavam a igreja estavam passando necessidade, eles trouxeram os apóstolos e eles então iam resolver. Critérios para fazer parte dessa equipe que ia ajudar no trabalho social. Qual era o critério? A igreja estava crescendo, estavam surgindo pessoas. Qual era o critério? Primeiro critério: deveria ser escolhido dentre os irmãos. Versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Está escrito aí na sua Bíblia? Dentre vós. Então, não é pegar lá o cachaceiro no meio da rua, não é pegar qualquer um. Para conhecer um irmão, uma pessoa ali que é boa. Não, é da igreja. Dentre nós precisamos valorizar nossos irmãos. No Brasil, nós valorizamos muito de fora e pouco de dentro. Lá fora é o contrário, eles valorizam muitos de dentro, e os de fora que se virem. Eles não dão. Irmão, vai trabalhar lá em Portugal, você vai trabalhar, você não é português não, ganha menos, eles pagam mesmo serviço, pagam menos, só por não ser português. Aí culto, vai cantar dentro da igreja, lamentavelmente fazem isso. Aí já é errado, porque a Bíblia fala que devemos tratar o estrangeiro como se da casa fosse. Está lá, na palavra de Deus. Mas lá eles fazem isso. Então nós no Brasil, na nossa cultura, às vezes se chegar alguém e falar: fulano é um americano que vai estar aí. Aí junta muita gente, só porque o rapaz é de fora. Às vezes não valoriza, Se alguém fizer um curso, o curso lá fora parece ter mais valor que o curso aqui de dentro, Então, nós devemos valorizar os nossos irmãos. E a Bíblia diz aqui: escolhei dentre vós. Por quê? Tinham que ser pessoas conhecidas. Aí vamos continuar. Segundo critério, deveria ter aprovação da igreja. Escolhei dentre vós irmãos. Mas olha o versículo 5, dá uma olhada no versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão. Ou seja, o povo, a igreja aprovou.
A igreja aprovou. A igreja aprovou. Terceiro, deve ter boa reputação. Você sabe o que é boa reputação? Sabe como que se descobre a boa reputação? Sai na rua, vai no vizinho. Ô, bom dia, bom dia. O senhor é vizinho aqui do pastor Wallace? Sim, sou sim. O senhor conhece? Vejo passar aí de vez em quando. O que o senhor acha dele? Você é um caloteiro, rapaz. É mesmo? Aí vai para o outro vizinho. O senhor conhece? O senhor que mora nessa casa? Conheço. Ih, rapaz, aquele é um mulherengo. Mal pagador. Aí Sérgio cortou de tantas vezes aí. Alô, que eu tenho. Ih, rapaz. E quando morrer, o corpo vai na cara de fósforo, mas a língua, as duas escanas para carregar. Porque aquilo é linguarudo. Isso é boa reputação? Não. Aí no trabalho, patrão, como é que é o irmão Wallace aqui nessa empresa? Ih, rapaz, aquilo é crente? Rapaz, se aqui for crente, o capeta também é, porque mentiroso, chega atrasado, aquilo é, dá atestado, fica sabendo que inventa doença, traz atestado toda hora. Então, você quer conhecer, se você quiser saber boa reputação de alguém, você tem que ir onde a pessoa convive. Está aqui o meu irmão Milton, evangelista irmão Milton, ele trabalha numa empresa grande. Quando as pessoas fazem entrevista, não é assim não, irmão Milton? Pede referência, como é que é a reputação da pessoa? E eu pergunto para mim, pergunto para você, se alguém for na sua rua e perguntar sobre você, o que os vizinhos vão dizer? Se eu for no seu trabalho, se perguntar na sua família, qual é a tua reputação? E isso, irmão, não é nem para pregar, tá? Isso aqui é só para cuidar da área social. Boa reputação. Boa reputação. O negócio é sério. Quarto, deve ser alguém que demonstra estar cheio do Espírito Santo. Quando eu olho, imagina, eu olho aqui para o presbítero Zé Ney. Como é que eu vou falar? Rapaz, Zé Ney é um homem cheio do Espírito Santo. Como é que eu vou saber? Como? Irmão, escolha aí alguém que esteja cheio do Espírito Santo. Vou dar 10 minutos para você escolher. Aí o pessoal vai começar a falar, rapaz, Luceni sim, pode ser, vamos escolher ela. Por quê? Rapaz, aquela irmã é cheia do Espírito Santo. Mas como é que você sabe? Olha, está todos os dias aqui na oração. Quando a gente olha para ela, dá até medo. Porque é uma mulher de Deus. E outra coisa, Deus revela a ela. Um dia, eu estava com um problema assim, Deus revelou. Rapaz, mulher de Deus. Ela vai começar a contar. Porque alguém cheio do Espírito Santo frutifica. Alguém que é conhecido. Irmãos, quer ver uma coisa? Se eu for perguntar os crentes, se eu for sair na rua, irmão Gilberto, para fazer seguir esses critérios aqui, a perguntar, né? Hein, você conhece fulano aí? Vizinho? Tem gente que vai sair da igreja. Por quê? Porque não tem boa reputação. Compra, não paga, mente, arruma briga, é brigão, meu Deus, misericórdia. Tem gente que é brigão. Xinga, irmão, cada palavrão, os vizinhos vai ficar horrorizado. Por quê? Porque não tem boa reputação, é vazio do Espírito Santo. São critérios. 5, deve ser alguém cheio de sabedoria. Sabedoria, irmão, não é cultura, tá? A pessoa pode ser analfabeta, mas ter sabedoria. Vou contar um exemplo aqui para os irmãos de uma mulher sábia. Uma mulher sábia, analfabeta. Eu tenho uma prima de segundo grau. Ela tem 70 anos. E ela pela primeira vez veio aqui a Vitória. Ela tem 70 anos, 70 e poucos anos. Nunca tinha visto o mar. É mineira lá do canto da roça mesmo. Nunca tinha visto o mar.
E ela chegou e tal, e o meu pai, que está desviado, começou a perguntar a ela, por algumas pessoas que faz coisa errada lá. A gente sabe que faz. Pessoas são marginais lá. Que eu nasci numa terra que é Ecoporanga. O pessoal que conhece Ecoporanga, divisa lá com Minas. Ecoporanga é uma terra de pistolagem. E essas pessoas que o pai estava perguntando são pistoleiros. É um lugar pequenininho. E meu pai perguntou a ela: e fulano? A ela: não sei quem é não. Você nunca viu fulano? Lá? Mas fulano que fez as coisas erradas lá? Não sei não vi não. Não conheço não. Aí meu pai perguntou, aí tinha um farmacêutico lá que é gente boa, ajuda todo mundo. E fulano? Ah, sou fulano, conheço. Gente boa. Aí quando meu pai fez, quando meu pai saiu, aí ela foi e falou assim para mim: meu filho, eu só conheço quem faz o bem. Quem não faz, não conheço, não sei quem é, não sei da notícia. O que é isso, irmão? Sabedoria. Alguém, um juiz ou um delegado vai entrevistar da boca dela. Depois passou, quando meu pai falou: você viu a velha baixando? Meu pai falando comigo: da boca dela não tira nada. É velhinha sábia. Meu pai falando. Note, irmão, então isso é sabedoria. A sabedoria não é cultura. Você pode ter o 2º grau, pode ser doutor, mas você pode não ser uma pessoa sábia, porque a sabedoria é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos pedir, buscar de Deus sabedoria. Irmão, eu preciso. Todo dia eu peço a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso crescer, querido diácono irmão Walter, nessa área, sabedoria. Eu preciso ser uma pessoa sábia. Eu peço a Deus, né? O sexto critério para escolher pessoas para trabalhar nessa obra social deve ser alguém responsável. O texto no versículo 3 diz assim: para que nós constituamos sobre esse importante negócio. Então a pessoa, para trabalhar na igreja que cresce, essa pessoa tem que ter responsabilidade na obra de Deus. Amém? Hoje nós estamos, irmã Raquel, no culto de doutrina, irmã Duda, no culto de ensino. Nós estamos ensinando para sermos crentes melhores. E aqui, né, ninguém é o bambambam, não. Todos nós estamos na mesma situação, querendo crescer. Amém? Em quinto lugar, o ministério da oração. Versículo 4. Versículo 3: escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Versículo 4, ele fala do ministério da oração. O ministério da oração, amados, ele é um ministério prioritário, mas só tem serventia, ministério da oração, se houver perseverança. É tão importante quanto o ministério da oração, é tão importante quanto o da palavra. Note que primeiro vem a oração, depois a palavra. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Se você não tem o ministério da oração, como você quer pregar? Tem gente assim que quer pregar, não quer? Quer pregar, quer ensinar, quer não sei o quê. A pergunta é: você ora? Ah, eu oro em casa. Será? Né? Às vezes, está aqui o presbítero Francisco, sua esposa, irmã Janilton, dirige a oração. Irmã Janilton está aqui no sábado, presbítero Francisco no domingo. Ao lado dele está a irmã Denise, a irmã Serlene, com todo respeito, aquela anciã, serva do Senhor. Ela já da sua idade, não pode estar ajoelhando, mas ela fica em pé aqui orando. Ora por mim, ora por todo mundo. Está orando. Irmãos, cristianismo sem cruz não é cristianismo.
Jesus foi quem falou: se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua e siga-me. Tem gente que não segue a Jesus, irmão. Sem saber que agora tem um evangélico não praticante. Ah, meu Deus, que loucura. Evangélico não praticante, ele fala que isso não existe, né, irmão? Não existe evangélico não praticante. Não existe, velho. Ou você pratica, se você para de praticar, você já deixa de ser evangélico. Não tem como. Deixa de ser, ué. O evangelho implica em você viver o evangelho. Você não é evangélico, né? Estão criando. É uma seita. Não tem, não. Eita glória. É isso mesmo. Muito bem. Ministério da oração. Irmão, orar é muito importante. Muito importante. Às vezes, a pessoa fala: eu oro em casa, papá. A pergunta é: quanto tempo você passa orando? Quanto tempo? Irmão, hoje eu estava orando e orei. E aí não deu tempo nem para orar direito para todos os irmãos. E olha que a nossa igreja é pequena. Aí eu fiquei pensando: nossa, camarada, é meia hora ainda, fala que ora muito. Como? Não dá para orar nem para nossa família direito, meia hora. Sabe? A oração. Note, Jesus, ele passava a noite inteira orando. E ele levava consigo Pedro, Tiago, João. Ele passava a noite orando. Esses dias eu estava conversando com alguém e falando: olha, você ajoelha diante de Deus. Se quando acabar as palavras, você fica ali, você só fica lá e dizendo: Senhor, eu estou na tua presença, eu estou na tua presença, eu estou diante de ti, eu me rasgo diante de ti, eu estou aqui. Só isso, fala só isso: eu estou aqui. Fica lá. Tem pessoas que não compreendeu ainda uma coisa: oração é diálogo com Deus. Aí você fala, blá, 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 você fala. Quando você acabou de falar tudo, em nome de Jesus, amém, você levanta. É como se Deus falasse assim: pai, agora que você falou, estou te ouvindo. Agora eu ia falar com você. Você já vai? Então. Você está entendendo? Agora eu ia falar com você. A oração, falamos com Deus, mas vamos também escutá-lo. Fica ali: eu estou diante de ti, me unge, Senhor, me unge. Deus vai te ungir. Aleluia. Você vai levantar dali diferente. A glória de Deus virá sobre ti. Aleluia. Glória a Deus. Seu rosto vai mudar, sua feição vai mudar, teus desejos mudarão. Por quê? Na oração você vai mortificar a força pecaminosa da carne, né? Então a oração é importante. Irmão, oração, o único ministério que todos os ministérios dependem dele é a oração. Esse ministério todo, quem toca depende dele, quem ensina depende dele, ministério da oração. Quem canta depende dele, quem prega depende dele, quem faz evangelização depende do ministério da oração. Sabe? Todos os ministérios na igreja dependem do ministério da oração. Você trabalha, não sei o que, você não ora, você pode ter certeza que o seu ministério está coxo, porque depende do ministério da oração. Qual é a base bíblica? Está aqui, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O apóstolo Paulo chegou a exortar em Tessalonicenses: orai sem cessar. Eita glória! É importante. Em sexto lugar, numa igreja que cresce, precisa de priorizar a palavra. O termo ministério aqui, né? Nós perseveraremos, versículo 4, Atos 6 e 4. Nós perseveraremos na oração
e no ministério da palavra. A palavra ministério ali, ó, diaconia, serviço, trabalho, servir. Já o termo palavra é logos, logon, está escrito ali, logos. O que é o logos? No princípio era o logos, e o logos era Deus, e o logos, que fala verbo, mas no original é logos, é o logos, no original é logos. Sabia, Kátia, que no original é logos, que está escrito? No princípio, João 1:1, no princípio é o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus, e tudo que foi feito, não foi feito sem ele. Falando de Jesus. Quem é o logos? O logos é o Jesus encarnado, é o Deus homem presente conosco, é a doutrina, é o ensino de Jesus. O ministério da pregação da palavra é trazer Jesus para as pessoas, é trazer o Cristo vivo, o Cristo real, o Cristo encarnado. O ministério da palavra é esse, é trazer Cristo completo para as pessoas. Nós, para fazer isso, só depois que orar. Senão, não vai passar de teorias, não vai passar de discurso seco. Por isso é preciso orar, é preciso, tá? Critério para consagração. Por quê? Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Irmão, quantas igrejas que não perseveram no ministério da palavra? Palavra. Alguém diz assim: nossa, a nossa igreja tem palavra. Aí você vai ouvir, todos os discursos têm uma linha só. Qual é a linha? Você vai vencer, você vai conseguir. Não trata pecado, conduta. Não, você não pega um livro da Bíblia e vai destrinchando. Jesus, estuda os discursos de Jesus. Ele falava dos salmos, ele citava os profetas, Isaías, Jeremias. Então, toda a Bíblia, o próprio Paulo diz, né? Toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Palavra. Amém? Aí quando isso acontece, quando uma igreja está crescendo, vai precisar de consagrar também obreiros para trabalhar. Agora vamos ver os critérios. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão. Elegeram. Essa palavra aqui, foram eleitos pela igreja. Eles foram eleitos pela igreja. Foram separados para executar um trabalho específico. Isso significa que, se algum dia pararem de servir, também pode, viu, diácono Gilberto? Eles aqui, ó, foram separados para ser diácono. Separados. Eles foram eleitos pela igreja. No dia que eles pararem de servir, também tinham que parar de ser diácono. Existe uma igreja, como é uma coisa positiva, eu vou falar o nome. A igreja presbiteriana, você é eleito diácono. Você só trabalha como diácono enquanto você está trabalhando. Quando você chega uma idade, você já não está mais naquela função, aí você também deixa de ser diácono. Você só é diácono enquanto você está trabalhando. Não é o assunto aqui agora, mas todo sacerdócio tem um tempo de cumprir o sacerdócio. A Bíblia fala o tempo que começa e o tempo que termina. Depois, se alguém quiser, no final, pode me abordar que eu mostro aqui na Bíblia o tempo. A Bíblia falando, o tempo de começar, fala a idade de começar e a idade de terminar. A Bíblia fala. Então, muito bem, eles aqui foram, esses diáconos, eles foram separados. Não pode se intitular a si mesmo diácono. Eles foram separados, eleitos pela igreja, Lucas. Veja aí. Escolhei, pois, irmãos, mandaram os irmãos escolher. Versículo 5. Este parecer
contentou a multidão, toda a multidão, e elegeram. O que é eleger? Escolher. Quem escolheu? A multidão. Que escolheu quem? Entre eles, deixa eu ver quem é que pode ser, deixa eu ver quem é que pode. Tinha uma multidão, da multidão escolheram 7. Escolheram 7. Ninguém aqui se intitulou, eu sinto de ser diácono. Eu sinto. Louvado seja eu, ungido seja eu me unjo. Não. Aí hoje em dia, eu estou falando que eu tenho um amigo assim. Aí ele, para não se ungir, ele fez uma festa na igreja dele. Convidou um pastor de fora. Aí pagou a passagem do pastor, o pastor veio. Ó, você vai me ungir, hein? Aí o pastor ungiu ele. Você entendeu, irmão? Pagou o irmão para vir ungir ele, em outras palavras. Não é? Irmão, quem unge tem que ter responsabilidade com quem está ungindo, quem está separando. Não é que eu unjo você, moro no Espírito Santo, vou lá na Bahia, unjo um homem lá na Bahia, volto, não tenho compromisso nenhum com ele, não acompanho ele, não sei nem o que ele vai fazer lá. Que unção é essa? Que responsabilidade é essa? Mas é o que mais acontece. Aí você vai falar, você se intitulou pastor? Não. Pastor que me ungiu. Mas quem é esse pastor? É amigo dele. É amigo. Eu perguntei, o rapaz não gostou não, ficou com raiva de mim. Você já é pastor? Mas quem te ungiu? Não, pastor. Mas esse pastor é ligado com a convenção? Não. Aí a esposa dele falou assim, não, pastor é amigo dele. É seu amigo? A esposa entregou o ouro. Seu amigo, você convidou seu amigo veio te ungiu pela amizade. E ele ficou todo coxo assim, irmão, isso não é bíblico. Mas hoje parece que a Bíblia está ficando de fora. Sabe por quê? A Bíblia é muito estreita, a Bíblia é muito exigente, e o que tem de gente querendo entrar pela janela no ministério, não entramos pela janela não, irmão. Tem que entrar pela porta, e não é forçar a porta, deixa Deus abre a porta, entra pela porta, aprovado por Deus. Decantarabachuri, cantaramanai, aleluia. Entra pela porta, aprovada pelo Senhor. Aí você vai frutificar. Bendito seja Deus. Depois, é um ato oficial da liderança. Versículo 6. E os apresentaram ante os apóstolos. O que aconteceu? Os discípulos, o povo, indicou aqueles 7 varões. Olha, vocês estão indicados. Faça favor, me acompanhe. Aí, eles foram apresentados. Eles não se apresentaram. Sou Pedro. Irmão Pedro. Apóstolo Pedro. Estou aqui, tá? Eu quero. Não. Eu me apresento. Não foi isso. Eles foram indicados pelos irmãos da igreja. E agora a igreja, faça favor vocês nós estamos reconhecendo. E apresentaram aos apóstolos. Foram apresentados. Depois de apresentado. Olha lá, versículo 6. E os apresentaram aos apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. A importância da imposição das mãos. Aleluia. Glória. Orando. Impuseram as mãos sobre aqueles obreiros, dedicando-os à graça de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque na obra de Deus não se faz no peito, não se faz na raça. Não, ter determinação é importante, mas para prosperar tem que ter a unção de Deus, tem que ter a aprovação de Deus. Aleluia. Por isso oraram. Por que oraram? Entregando-os a Deus. Quantas vezes os irmãos são experientes aí, irmão José, os irmãos, irmã Raquel, a irmã Fabiane, a irmã Maria Helena, o presbítero Carlinhos que está ali atrás. Conversa com eles. Quantas vezes você na obra de Deus, trabalhando,
irmã Ruth, a coisa ficou difícil. Você teve que ir para a oração, para o jejum, fazer propósito, né, presbítero Michel? E aí, quando você viu, a mão de Deus começou a trabalhar. Aleluia. Sabe por quê? Porque aquela pessoa foi colocada por Deus naquele cargo. Oraram por ela, entregaram a Deus. O que está acontecendo agora é da responsabilidade de Deus, porque quem Deus confia, Deus se responsabiliza. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui essa noite. Eita glória. É por aí, irmão. Não adianta. Tem que ser assim, porque é a palavra que nos ensina. Puseram as mãos. Agora veja, por que não separaram mulheres, se o problema era com mulheres? Não é uma pergunta curiosa? Vamos ao versículo 1 de Atos 6. Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas, ora, eram mulheres. E já que o problema era com mulheres, a coisa mais fácil, se fosse hoje, vamos nomear umas irmãs, né? As irmãs resolveram isso aí, é ou não é? O problema era com mulheres. Por que não escolheram mulheres para fazer isso? Quem não conhece a Bíblia, diz assim, irmã Duda, quem não conhece a Bíblia fala assim: isso é porque os judeus eram machistas. Irmãos, quando a pessoa fala isso, não conhece a cultura da época. Na cultura da época, na época de Paulo, sacerdotes eram homens ou mulheres? Mulheres. Pega, Diana tinha o templo da Diana dos Efésios. As mulheres eram sacerdotisas de Diana. Quando nós estudamos a cultura de Jesus, as sacerdotes eram tudo mulheres. O judaísmo contrariou a cultura da época. Vem Jesus ensinando na contramão do mundo. Na contramão do mundo. O ensino bíblico sacerdotal não se trata de discriminação das irmãs. Se trata de princípio divino. Deus escolheu homens para estar trabalhando nesse serviço. Muito bem. Só para refletir um pouquinho. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos. Note que houve problemas. Note aqui que os 12 começou a resolver o problema, não é? E só depois de tudo resolvido, aí então que vai falar assim. Então que diz, né? Aí o texto diz assim: e então, né? Olha, ó. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Nem crescia, multiplicava. Multiplicar, você sabe, né? É vezes 9, é vezes 10, é 9 vezes 9, um multiplica muitos, né? Multiplicava, coisa linda. O resultado de se atentar para os critérios bíblicos é que o crescimento da doutrina, a palavra cresce, e o número dos crentes também aumenta. Cresce, tudo cresce, a doutrina cresce. O que é a doutrina? O ensino. No trabalho, na rua, as pessoas começam a obedecer à fé, que a doutrina está crescendo. Lamentavelmente, nos dias odiernos que vivemos, a doutrina não está crescendo. A doutrina está diminuindo, porque o mundo está entrando dentro da igreja. Eu não estou falando de radicalismo, estou falando de doutrina. Pessoas andando quase seminuas. Casamento que você vai, depois termina, ali os noivos, tem um lugar com lâmpada piscando, e a música cai lá no samba, e o pessoal começa a dançar e cantar música mundana, faz
dando os passinhos mundanos. Que é isso, gente? Dentro da casa de Deus? Não, irmão. A Bíblia diz: outra vez vereis a diferença, o que serve e o que não serve, o que teme a Deus e o que não teme. Tem que ter diferença. Vós sois a luz do mundo. A Bíblia diz: o mundo está em treva. Que treva é essa? Que mundo é, que diferença é essa? Nós temos que ter diferença, sim, senhor. Eu não estou, e com isso que eu estou falando aqui, não pense que eu estou falando de você ser uma pessoa feiosa, que não cuida do seu cabelo, que não compra roupa bonita, que não cuida da pele, não passa um creme, sabe? Não tira as cutículas para ficar uma unha bonita. Não é isso que eu estou falando, não, irmão. Eu estou falando de conduta. Você vai colocar roupa, não coloca sensual, não. Você vai conversar, não mente, não. Você vai comprar, você pague. Você na semana, você consagra a sua vida. Você vem para os cultos. Você seja dizimista. Você seja honesto. Você seja trabalhador. Sabe? Você honra a sua esposa. Você seja luz do mundo. Você consagra a sua vida diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. É isso. Seja uma pessoa dedicada a Deus. Os vizinhos vão começar a falar bem de você. Se porte com pudor, com decência, com roupa decente. As palavras boas ocupem a sua boca. O Espírito Santo tome conta da sua casa. Me mandaram um vídeo hoje de um líder nacional em cima do púlpito, cantando a música do Roberto Carlos. Irmão, todo mundo sabe que o Roberto Carlos é adepto a Maria. Ele faz muitas canções dizendo adoração à Virgem Maria, contrariando a palavra de Deus. Irmão, venerar e adorar seres humanos é idolatria. A Bíblia fala, é um idólatra. E agora a pessoa no púlpito cantando a música do idólatra. É isso, irmão. É misturar o santo com o profano. Nadab e Abiú morreram. Está lá em Levítico capítulo 10, se a memória não me trai. Morreram. Por quê? Estuda a palavra. Na Bíblia, eles tinham que pegar no sacerdote. Naquela época tinha o tabernáculo, distribuído em 3 etapas: o átrio, o lugar santo e outra repartição que era o santíssimo lugar, o santo dos santos. Lá no átrio tinha um altar chamado altar do sacrifício. No lugar santo tinha a mesa dos pães asmos, né? E tinha a mesa dos pães asmos, tinha o candelabro, não, o candelabro era o altar do sacrifício, o candelabro, e qual era o outro móvel? O altar de incenso. Aí ele tinha que pegar o fogo lá no átrio, tirar lá do altar de sacrifício, trazer e acender lá dentro do lugar santo, não é do santíssimo lugar não, do santo do lugar santo. O Nadab e Abiú trouxe fogo de outra parte, sem ser do altar do sacrifício. Quando ele chegou no lugar santo, não é nem lugar santíssimo, no lugar santo, quando chegou no lugar santo, pum, foi morto, fulminado. Porque misturou o santo com o profano. Misturou o santo com o profano. Muito cuidado, irmão. Tem muita igreja misturando o santo com o profano. Temos que ter cuidado. Recentemente alguém me ligou para mim, me comunicou e falando: pastor, eu vou sair da igreja porque tal, que dia de domingo o senhor fica falando coisas que era para falar no culto de doutrina. Eu falo assim: menino, eu não estou tendo jeito, vou ter que continuar falando, porque tem gente que só vem no domingo, só vem. E eu me coloco no lugar de pai de família. Eu tenho que avisar a família. Se não tem como avisar de outra forma, não vem na EBD, não vem na semana. Eu tenho que avisar no domingo. O que eu vou fazer? Não é assim, amados? Mas tem gente
que não quer uma igreja na palavra. Tem gente que quer a igreja profana. Tem gente que quer a igreja parecida com o mundo. Tem gente que quer exigir muito, mas na hora de dar exemplo, não vem na escola dominical, não é dizimista, não vem no culto de doutrina, vive uma vida toda bagunçada na família. Não vou expor ninguém, obviamente. Mas oreis pelo vosso pastor, oreis para esta igreja. Louvado seja Deus por esta igreja, pela sua vida, que está aqui aprendendo a palavra nessa noite. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Não é sem motivo que o crescimento que está registrado só vem depois que os problemas foram resolvidos e os critérios foram obedecidos. Hoje eu estava conversando com uma determinada pessoa e eu disse assim: eu quero louvar a Deus porque você quer um pastor, você obedece, porque tem gente que não quer pastor, tem gente que o pastor não serve para nada para essa pessoa, e se o pastor fosse se meter e dar algum conselho, não aceita. Então por que você quer um pastor? Irmão, pastor não é invenção de homens. Quem deu à igreja pastor foi Deus. E se já que Deus deu à igreja pastor, porque nós precisamos de ser pastoreados, nós precisamos de ser aconselhados, nós precisamos de ser orientados. Nós não estamos aí sem destinos, não. Nós estamos tendo um guia. Pastor significa guia. Deus nos constituiu, Deus colocou guiar a nossa alma. E olha, e eu concluo dizendo, eu não misturo as coisas. Lá em Portugal tinha um irmão, todo domingo levava a feira para mim. Ele levava tanta coisa, presbítero Michel, que eu tinha que dividir com os vizinhos. Caixas que ele levava de verdura. Fizemos lá um batismo. Lá, a cultura da época, a cultura lá é assim: no dia do batismo, aquilo é um dia de festa. Um dia de festa, tem culto, e a gente leva um montão de coisa para comer, bota aqueles mesões e come. É o dia comendo e culto e tal, é um dia de festa. Mas lá em Portugal, eles têm a cultura de depois do almoço, ou junto com o almoço, tomar um vinhozinho, né? Aí eu fui visitar esse irmão que abençoava sempre a minha família. Cheguei lá, aí perguntei à esposa dele, cadê fulano e tal, não sei o que. Aí, lá está aí, tá. Pastor, fulano está a por Tamale. Male? Então, o que ele estava a fazer? Então, pastor, no dia dos batismos, quase bateu o carro. Mas por quê? Se meteu nos copos, bebeu demais. É mesmo, irmã? Bebeu, pastor. Veio bêbado, quase bateu o carro. Chamei ele. Falei: meu filho, não fui eu que te batizei, então não sei o que te ensinaram. Como eu não sei o que te ensinaram, desta vez você será advertido. Abri a Bíblia, expliquei tudo para ele, que era pecado, se embriagar e tal, e tal, e tal. Expliquei tudo para ele. Da próxima vez, o senhor vai ser disciplinado. Aí ele olhou e ficou vermelhinho, olhou para mim e falou bem assim: então faça o que o senhor quiser. Faça o que eu quiser, não. Falei para ele: faça o que eu quiser, não. Eu estou fazendo o que a Bíblia me orienta a fazer, irmão. Até escuta lá, não fica bravo comigo. Eu estou a cuidar da tua alma. Então é o meu papel. Se eu não cuidar da tua alma, que pastor sou eu? Falei com ele: estou a cuidar de ti. Estou cuidando de ti. Estou a cuidar de ti, pá. Então, falei com ele: tudo bem. Orei por ele. Chamei a esposa dele, conversei com ele. Orei por ele, tudo bem. Passou. Depois, uns 6 meses depois, chego na casa dele de novo. Então, cadê o irmão fulano? Está aí não? Tá. Então, cadê o carro? Ih, está preso. Preso? Então, se meteu nos copos, estava a vir, parou a guarda, então prendeu o carro dele. Se a polícia o multou, é a igreja. Se a polícia fez alguma coisa que ele não vai fazer nada, chamei ele e falei: agora só vai ser disciplinado mesmo.
está suspenso de tudo e tal, sabe? Então, irmão, ele foi suspenso, depois voltou à comunhão, enfim. Mas agora escuta, tem gente que, irmão, eu não pastoreio igreja pelo número, pela quantidade do dízimo que você dá ou deixou de dar, pela oferta que você dá ou deixou de dar. É claro que eu fico muito feliz quando a pessoa contribui, não sou hipócrita, é verdade, eu fico feliz. Agora, isso não me atrapalha a cuidar da tua alma, da tua vida, te orientar, orar por ti, interceder por, e te aconselhar com amor, com carinho. O amor é o mesmo, porque a minha responsabilidade é com o céu, é contigo, a tua alma. E eu dizia isso ao irmão hoje, pode ser na nossa igreja, que Deus levante empresário, deputado, vereador, prefeito. Vou cuidar da alma, não vou me meter com política. Deus não me chamou para política, Deus me chamou para ser pastor. Eu vou cuidar da alma, se pecar, vai ser disciplinado, pode ser quem for, não interessa. Aqui é membro da igreja. É isso. Então, quando é assim, a igreja cresce. Aleluia. Amém? Deus seja louvado. Vamos terminar no versículo agora 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios. Aqui, irmãos, temos um diácono que não se limitava ao diaconato. Estevão, ele não se limitava. Pensemos como Estevão arrumava para fazer milagre. O negócio dele é levar a cesta básica na casa dos irmãos, das viúvas. Era esse o negócio dele. Como é que ele arrumava? Aí chegava lá, e olha que o pessoal, Estevão chegava lá, ô dona Maria, aí trazer aqui a cesta básica da senhora. Ah, sim, meu filho. E senhora está bem? Estou aqui meio doente. Vou orar pela senhora. Ele orava, Jesus curava a mulher, aí a notícia espalhava. Rapaz, o Estevão foi lá levar a cesta básica na casa da Dona Maria. Ela estava coxa, orou, já está indo na feira, já está andando, já está não sei o que. Olha, e aquela começou, sabe? Porque Estevão não limitava aquela coisa. Ele era um homem, irmão, quem está cheio do Espírito Santo, a dinâmica da vida dele é o Espírito Santo que dirige. Aleluia! Ele não está ali, quadradão, não. É a dinâmica do Espírito. Aleluia! Coisa linda. Estevão, cheio de fé. Mas por que as pessoas falam que ele é cheio de fé? Está doente? Mas é que meu filho está preso, está assim, não sei o quê. Não, vamos orar, ele vai sair da cadeia. Orou, saiu da cadeia. O que foi? A fé. Rapaz, Estevão, que ele tem uma fé. Começou a correr a notícia. Qual é a notícia que corre a respeito do irmão Wallace? Qual é a notícia que corre? O que estão falando? Eu apanhei muito ao estudar essa palavra nesse dia. Ele era cheio de fé. Será que podem dizer a respeito de nós isso? Cheio de fé e de poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus levante pessoas cheias de fé e de poder neste lugar. Aleluia. Ele também não é só Estevão cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Irmão, quando a Bíblia fala grande, é grande mesmo, grandes sinais. E paralítico andava, cego via, mudo falava, e era um rebuliço que estava acontecendo na vida do Estevão. Alguém queria disputar com ele, versículo 9. E levantaram-se alguns do que eram das sinagogas, chamadas libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, dos quais eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Irmão, querer disputar com quem é cheio de fé é perca de tempo. Vai dar com os burros na água, como fala irmão Valde. Cheio de fé e de poder para atravessar na frente.
o pior de tudo, que tem gente que ainda quer disputar com quem está cheio de fé. Tem gente que ainda quer disputar, vai perder. Ninguém vence quem é cheio de fé, de poder e do Espírito Santo. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Deus tomava-o de uma maneira que ninguém conseguia resistir. Ele tinha, Diácono Gilberto, tudo na ponta da língua. Vou terminar. Por último, os que usavam armas sujas, versículo 11. Olha lá, então subornaram uns homens para que dispusessem, para que dissessem: ouvimos que proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Só baixar um pouquinho. Incitar o povo e o sacerdote. Irmão, vão tentar caluniar, vão inventar coisas, armas sujas. Não gosto daquele Francisco, rapaz, só aquela gravata dele que anda aí todo querendo caluniar. Usa arma suja, mentindo, só para tomar o lugar dele aqui na oração de manhã. Olha, irmão, não adianta usar arma suja, mas tem, tá? Tem, irmão. Na igreja, infelizmente, tem. E é o caso aqui do texto. Principais sacerdotes. Juntou o pessoal da sinagoga. Crente. Tá? Incitavam o povo, versículo 12. Versículo 13. Armam planos e envolvem até a liderança. Apresentaram falsas testemunhas. Que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas. Agora eu termino. Vamos terminar. Falsas testemunhas. Mensagem pregada pelos apóstolos era que Jesus, olha lá, versículo 14: porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar, porque Estevão falava muito de Jesus. Versículo 15: então todos que estavam assentados no conselho, fixados os olhos nele, viram o seu rosto como anjo. Estevão estava sendo caluniado. E aqui eu quero fazer a pergunta: quando alguém fala mal de ti, quando você está numa luta, quando você está sendo, enfim, perseguido e tal, como é que fica o seu rosto? Como é que fica o meu rosto? Aquele Adilson, rapaz, vai ver. Aquele Adilson me paga. Ou como é que fica? Porque o nosso rosto, nós não podemos perder a santidade quando falarem mal de nós. As pessoas precisam olhar para a gente e ver ainda o nosso rosto como o rosto de anjo. Aleluia. Qual é o nosso rosto? Qual é o nosso semblante? Quem está de fora precisa ver nosso rosto como de anjo. Estevão não reclamou de retaliação do diabo. Já viu? Foi só começar a pregar, foi só começar a fazer muitos milagres, aí o diabo se levantou. Essa retaliação. Não, o diabo não deu bola para Satanás. Ontem, irmão Fabiano, eu estava na consagração, eu escutei o camarada orando: Senhor, e tal, tá que hora ele fala: diabo, eu quero lhe dizer, se você está vencido. Irmão, oração é para falar com Deus, não é para ficar dando papo para o diabo, dando essa bola para ele. Ele vai gostar. O bicho já tem o ego inflado. Você fica ainda conversando com ele na oração, você está ajoelhado diante de Deus, ainda você fica falando com o cão: diabo, você está vencido. Para com isso, irmão. Na oração, fale só com Deus. Deixa o cão sujo para lá, nem fale no nome dele. Uma vez conversando com um irmão aqui na igreja, ele falou: pastor, esse adversário, nem precisa falar o nome dele, diabo, Satanás. Fala isso não. Fala o inimigo, o adversário, pronto, não é preciso. Eu concordei com ele, está certo. Não podemos dar status
para esse infeliz. Não podemos dar bola para esse infeliz. E agora a pessoa na oração, falando com Deus, se dirige ao diabo. Ah, vai ser ingênuo assim. Para que se dirigir a ele? Na oração, falando com Deus, larga-o para lá, porque ele fique lá no quinto dos infernos, bem longe da gente. Porque sobre nós paira a glória de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus, a luz de Deus. Aleluia! Você não reclamou de nada não. Ele parando, olhou, foi para o céu. Agora, irmão, pilares de uma igreja que cresce. Primeiro, uma igreja que cresce tem discípulos verdadeiros, seguidores. Uma igreja que cresce tem uma liderança saudável para tomar decisões a favor da obra. Uma igreja que cresce prioriza a pregação da palavra acima do social. Uma igreja que cresce tem liderança responsável, ajuda os necessitados. Uma igreja que cresce, seus líderes priorizam a oração. Eu pergunto, você vê seus professores da escola dominical, seu pastor, seus líderes na oração? Você vê? É preciso vê-los. Uma igreja que cresce é comprometida com o ensino da palavra. Uma igreja que cresce possui critérios bíblicos para consagrar. Uma igreja que cresce não se obtém, não se abatem por causa de perseguição, calúnia, faz parte. Nosso rosto é como de anjo, pois estamos na presença de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos, nós vamos orar juntos. Eu preciso, como eu apanhei e como eu estou apanhando ao meditar nessa palavra, eu preciso muito melhorar. Querido Deus e Pai, nesta noite oramos por todos que receberam essa palavra, que o Senhor venha nos edificar, que saiamos daqui melhores. Senhor, abençoa o teu rebanho e que cada um de nós possamos aplicar em nossas vidas esta palavra. É assim que nós oramos, rogando a tua ajuda, a libertação, a lavadura no sangue de Jesus. Lava-nos, purifica-nos, capacita-nos e torna-nos uma igreja que cresce por meio da tua palavra. É assim que oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.